Fala pessoal, tudo bem com você? Primeiro eu quero agradecer a você que veio aqui neste vídeo acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro e único museu de artes sacras do estado do Ceará, tá certo? Então se você ficou curioso, se você quer conhecer, me acompanha, eu vou soltar a vinheta e nós vamos conhecer este belo acervo cultural que conta muita história do nosso estado. Pessoal, a minha faculdade propôs para mim falar sobre a criação da cidade e sua complexidade. Então hoje nós vamos falar, dentro da minha área, que é a área de teologia, eu quero apresentar para você o único museu de arte sacra do estado do Ceará. Esse museu ele foi criado em 1967 por iniciativa do governo do estado, pela iniciativa do governo municipal de Aquiraz, que é onde fica localizado esse museu, e também pela iniciativa do vigário da época, ou até então, Hélio Paiva, lá da cidade de Aquiraz, tá certo? O museu ele tem um acervo cultural riquíssimo, com mais de 1.400 peças, que trazem aí, que remontam a história e a identidade da cidade ainda no período colonial, ainda ali no processo de fundação, de criação e de desenvolvimento dessa cidade, que é a cidade de Aquiraz, que fica a 32 quilômetros da capital cearense, que é Fortaleza. Nessas 1.400 peças, nesse acervo riquíssimo que traz lá o Museu Sacro São José de Ribamar, é notório percebermos a influência dos povos colonizadores da época, o povo europeu, os portugueses, aqui no estado do Ceará e também lá na cidade de Aquiraz. Por quê? Porque traz muito forte o culto católico, né? O catolicismo que traziam os jesuítas lá de Portugal. É tanto que lá nós temos muitas, né, e por ser de arte sacra, muitas obras que contam a história desses jesuítas lá na cidade de Aquiraz e como o povo da época reagia a tais eventos que ocorriam na cidade. Um importante material que tem lá, uma importante obra, é um cruzeiro que foi trazido ainda, né, de Portugal por 4 padres jesuítas. E aí esse cruzeiro era usado para fazer as procissões ali na cidade, as caminhadas, aquela que o culto católico traz muito forte. E aí essa cruz está lá até hoje, né? Ficou lá na igreja, depois foi levado lá para o museu, porque conta muito a história desse povo jesuíta que já tinha ali o seu projeto de conversão e de evangelização dos povos indígenas, do qual a cidade de Aquiraz era muito forte, né? Também tem lá no museu alguns documentos, principalmente batistérios, que já mostravam a conversão de alguns índios para o catolicismo. Tem lá o primeiro mapa do Brasil ainda no período colonial. E além de um acervo de 700 anjos, que é o maior do mundo, né? O maior acervo de imagens de anjos está lá no Museu de Aquiraz, o Museu São José de Ribamar. Mas o que mais chama a atenção lá no seu acervo é uma imagem de São José de Ribamar, né? Na época, ela, segundo uma lenda que a cidade traz, na época a cidade foi encontrada no mar e algumas pessoas tentaram levar para outros locais fora da cidade, mas essa imagem ela se tornava tão pesada quando alguém tentava levar ela para outros lugares ali fora da cidade que ninguém conseguia levar essa imagem. A não ser no momento que tentaram levar para a igreja matriz da cidade, e aí essa imagem, né, ficou lá maneira de uma forma que conseguiram colocar lá na igreja, mas não conseguiram levar para outro local. É muito interessante porque isso mostra a riqueza cultural do povo, principalmente aí no seu período de formação da cidade de Aquiraz. Para quem não sabe, a cidade de Aquiraz ela foi a primeira vila da capitania, considerada aí a primeira capital do estado do Ceará, e traz aí essas riquezas, nessa história que remonta aí o nosso período de colonização. É muito interessante também e curioso percebermos que o museu em si, o prédio, a estrutura arquitetônica do museu fica aí num prédio também de descendência portuguesa, que era um prédio que é muito conhecido e tem em várias cidades também, um prédio do qual pela parte no térreo ali embaixo ficava a parte de cadeia pública, e a parte de acima ficava a parte de Câmara do Poder Legislativo da época.
Então é muito interessante vermos que muitas cidades do Ceará têm essa estrutura e elas são até comuns. E é muito interessante vermos que aí aconteceu de que o museu foi logo aí neste prédio que tem aí a sua formação dos nossos colonizadores. Também dentro dessas plantas, dessa planta arquitetônica, o museu fica muito próximo à Igreja Matriz São José de Ribamar, que também tem a influência aí dos povos colonizadores, também da Casa do Capitão-Mor da época, do Mercado da Carne e do Hospício dos Jesuítas, que também se instalaram lá. Então é muito bom vermos o quanto a nossa história conta muito do que nós somos, né? A influência da religião, no caso do povo europeu, dos portugueses, o catolicismo que se instalou aqui durante o período aí colonial, durante a dominação dos portugueses aqui no Brasil. E aí a gente vê o quanto essa história nos remonta, né? O quanto ali tinha os índios que foram pelos jesuítas levados à conversão, a entrar neste culto católico. E aí percebemos que a religião ela é inerente do ser humano, ou seja, ela está nas bases ali de relação entre o homem, entre a sociedade, entre os povos, né? E nós temos que estar atento a este olhar, atento da importância da religião na construção da nossa sociedade, no que foi na construção do nosso povo, no que foi nas nossas raízes identitárias, porque de fato é inegável essa força do qual tem a religião, principalmente o catolicismo, que era dominante na época, e que isso faz com que nós também sejamos pessoas que têm aí uma identidade cultural baseada nesse processo de relação que é a religião. Para concluirmos o nosso vídeo, atualmente o museu abre lá de terça de 9 até as 5, de terça aos sábados, tá certo? E você pode aí estar fazendo uma visita para esse museu que é riquíssimo ao contar a história do povo cearense, porque as obras sacras que tem lá, ela vem de todo o estado do Ceará, da época, né, que foi adquirido por famílias ou trazido pelos jesuítas, ou alguém fazia uma doação ali e conta a história, porque vem de todo o estado do Ceará, não é só da paróquia, não é só lá da cidade, mas vem de várias partes aí do estado do Ceará essas obras, e conta aí a nossa história, tá bom? O museu durante 2009 e 2010 passou por uma reestruturação, algumas obras ganharam réplicas para que pessoas com alguma dificuldade visual pudessem tocá-las, sentir ali aquilo que de fato o museu quer trazer, o objetivo de trazer a história do nosso povo, né? Também os textos ali foi traduzido para o braille para que os que têm dificuldade visual pudessem ali conseguir entender aquilo que o museu quer trazer para nós, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse vídeo com alguém e deixa aqui no comentário se você gostou, se você tem vontade de conhecer o museu e também um pouquinho da história aí da sua cidade, como ela começou a ser construída, qual a influência que até hoje tem, porque em Aquiraz, lá no museu, nós vimos que a influência até hoje existe pela redondeza, como eu já falei aqui, tem arquiteturas ali que trazem e remontam ao período colonial, e por o museu ser um laboratório para as escolas do município, para as escolas do estado, as universidades do estado servir ali como laboratório para estudo de muitos do Brasil, certo? Então eu quero agradecer a você e Deus abençoe até o próximo vídeo.